Muito bacana. Estamos de volta aqui com o Papo Cultura, o nosso podcast sobre cultura. E hoje nós vamos falar sobre a cultura do futebol. Vamos falar sobre pimba na gorduchinha. Hoje eu tenho a honra aqui de receber o John. John, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cultura. Eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aí. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite do Papo de Cultura, programa muito bacana que a gente vem acompanhando aqui da cidade de Carapicuíba. Sou o Elder John, conhecido também na internet aí como John do Timão, formado em jornalismo pela Unesp de Bauru, e criei um canal para falar sobre Corinthians ali em 2020, época de pandemia e tal. Começou como um hobby, algo para criar portfólio, e hoje é o meu trabalho, né? Hoje eu atuo como setorista da equipe do Corinthians. Legal. Ô, John, até falando sobre futebol, sobre o jornalismo esportivo, que tem uma coisa realmente mítica, assim, Sim. na nossa cabeça, assim, não é raro você entrar num restaurante e tá ligado ali, esse horário é de meio-dia a 1, ou das 7 às 8, É a cultura brasileira, é a cultura né? brasileira pro jornalismo esportivo, mas eu gostaria de saber como é que foi que o jornalismo esportivo entrou na sua vida, cara. Cara, na verdade começou um pouco por conta da cultura brasileira, essa Aham, paixão pelo aham. futebol, desde de criança, jogando bola, isso, aquilo, o clichê, né? O sonho de ser jogador, Aham. tá ali, beleza. E aí quando você vê que não tem a vocação, aquele momento ali da vez, você fala, ó, acabou esse sonho, Aham, precisa arrumar uma profissão real. E entendi. eu tinha muita paixão pelo jornalismo, gostava muito de escrever, de falar, e aí entrei no curso de jornalismo. Dentro do curso, você tem muitas vertentes: o jornalismo investigativo, o jornalismo de dados, qualquer assunto é assunto para o jornalismo. Só que eu me via muito feliz falando sobre futebol. Me via muito seguro daquilo. Falava, ó, eu gosto de falar sobre isso, gosto de estudar sobre isso. Então, fui me aprofundando. Você vai. Aí começa um trabalho de faculdade. O trabalho da matéria de rádio. Aí você faz Certo. sobre futebol. Aham. O trabalho de outra matéria, faz sobre futebol. Jornalismo impresso, futebol. Aí você vai vendo que você gosta daquilo, que você ama fazer aquilo. Entendi. E aí fui também fazendo estágio, fui buscando oportunidades, né, no mercado, aí trabalha para um blog, trabalha para isso, aquilo, até criar realmente canal. Então foi esse o caminho. Continuar trabalhando com o futebol, mas na área que eu domino, né, nesse sentido. Não sendo jogador, mas na área que eu domino. E quando a gente fala de vocação, a gente meio que vai descobrindo de que forma ela vai sendo construída. E quando você estava na faculdade, você percebeu que você já tinha uma influência pro futebol? Você fala, caramba, meu, eu desde pequeno já admirava isso, jornalista, já tinha uma certa influência na minha caminhada. Ah, com certeza. Com certeza. Porque a gente separa o seu dia assim. Você tá vendo as coisas que você tá Certo, fazendo. certo. Aí você fala, não, eu tô mais interessado em ver coisas sobre o futebol do que outro assunto aqui, fofoca, por exemplo, que é uma Entendi. das partes do jornalismo Aham. também. Eu falo, então, é esse caminho que eu gosto, é isso que eu estou interessado, entendeu? E aí você vai se aprimorando. Eu gosto disso daqui, eu não gosto tanto dessa parte. Eu gosto do futebol europeu, por exemplo. Vou me aprofundar, vou pesquisar. Então você sozinho, e a internet ajudou muito nisso Sim, também, sim, né? sim. No âmbito de informações Uhum. dessa questão. Então, abre um leque, assim, um mundo para você explorar. E aí você falou a questão da vocação. Cabe à pessoa também entender o que ela gosta, o que ela não gosta, pesquisar, sair daquela zona de conforto. Porque tem muita informação, mas a pessoa precisa buscar também. Não é só esperar a informação vai chegar até mim, aí você vai se tornar isso, você vai fazer aquilo. Você tem que buscar. E na parte acadêmica, né, da universidade e tudo mais, a gente teve muita orientação quanto a isso. Professores vai ver, isso daqui ficou bom seu. Isso daqui não tá bom. Aham. Isso daqui precisa melhorar. Isso aqui tá muito raso. Isso daqui precisa evoluir. Essa parte aqui que você tá falando não fez sentido. Então você busca informações, tem orientação e vai se aprimorando nesse sentido. E até na internet hoje tem muito feedback também, né? A pessoa entra no vídeo, comenta isso. Gostei disso, gostei daquilo. Não, isso daqui tá ruim. Nossa, isso daqui que você falou não tem nada a ver. Aí você fala, pô, vou rever o que eu falei. Aí você olha, realmente, eu acho que eu pesei a mão nisso daqui. Eu acho que isso daqui realmente não faz sentido. E você vai se moldando dentro daquilo que você entende que é o ideal. Certo. A internet hoje, John, ela é uma porta de entrada para a gente se expor,
Sim. Pra gente se expor e mostrar o nosso trabalho. E você falou que o seu projeto inicial aí de atuar como setorista de jornalismo na internet foi justamente numa época na data de 2020. Foi uma Sim. época que assim, foi chave, tava todo mundo dentro de casa, uma época complicadíssima, né? Até quando a gente lembra, não tem como ver, não tem como vir assim, toda aquela sensação ruim que a gente estava na época. E eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, como é que foi iniciar o jornalismo esportivo justamente nessa época. Cara, é até engraçado, cômico, algo nesse sentido, porque foi um momento que eu estava ainda na faculdade, eu Certo. estava no último ano, Aham. e aí entrou a pandemia. Uhum. Eu estudava na cidade de Bauru, sou aqui de Certo. Carapicuíba, voltei para Carapicuíba, porque não tinha aula, estava tudo parado e tal. E a minha família estava numa situação complicada financeiramente. Certo. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em obra. Saía de manhã, 5 horas da manhã acordava, colocava bota, uniforme, capacete, ia pra obra e tal. À noite voltava, tinha aula. Começou o EAD, né? Ali que foi que aumentou Uhum. essa questão do ensino à distância e tudo mais, aula online. Tranquilo. Aí foi indo, foi indo. E aí eu percebi que eu tava levando tudo isso no automático, essa questão do jornalismo em si. Aham. Falei, cara, eu tô pronto pra me formar e nesse momento eu tô muito distante do jornalismo por conta da parte financeira também, né? Uma outra realidade, uma outra dificuldade, ok. Mas na parte do jornalismo em si, eu estava distante. Não estava trabalhando mais com aquilo. Na época da faculdade, tinha projeto de extensão, tinha uma web rádio da própria faculdade, tinham outros veículos da própria cidade que eu atuava também. Então, eu estava praticando aquilo. Quando entrou a pandemia, eu parei de praticar. E aí eu recebi até um convite de um amigo meu que já trabalhava com o YouTube, já falava sobre futebol. Falou, pô, por que você não cria um canal? Pra você ir praticando, você vai criar portfólio, às vezes aparece uma vaga, aí você fala, ó, já faço esse trabalho aqui e tal. Foi mais ou menos nessa ideia. De criar portfólio, de praticar o Entendi. jornalismo. Entendi. Só que, nisso que a gente vem falando sobre internet, foi uma coisa que virou muito rápido. De repente eu tava com um número de visualizações, de comentários, de tudo dentro da plataforma do YouTube que me surpreendeu. Aí eu comecei a me dedicar. Eu falei, ó, parece que tem um caminho aqui. Porque até então eu não tinha esse caminho já feito na minha Aham. cabeça. Eu não sabia se eu ia para um veículo, se eu ia tentar um outro estágio, o que eu ia fazer dentro do jornalismo esportivo. Que tem muitas opções. Pode ser um comentarista, pode ser um repórter de campo, pode ser o que for. Pode ser um cara que trabalha só em blog da internet, escreve. Tem muitas opções. Então aquilo foi algo que encaixava na minha rotina, que eu conseguia trabalhar durante o dia, do operário padrão, voltava, fazia aula. Depois da aula eu gravava o vídeo, mandava para esse amigo, ele editava e postava. Entendi. Então foi essa rotina durante um tempo. E aí depois eu consegui uma oportunidade na área de relações públicas, Uhum. na parte mais de assessoria e tudo Sim, sim, mais. E sim. aí já relacionado com a minha profissão. Entrei como estagiário, fui subindo de cargo, mas aí já dentro do meu âmbito de trabalho, do meu âmbito ali do meu ramo mesmo. Mas ainda assim fazendo o canal como algo secundário. Até 2021, até perto do fim de 2021, foi algo secundário na minha vida. Eu trabalhava normalmente e depois eu gravava o vídeo. Entendi. Acompanhava os jogos como algo secundário na minha vida. De 2021 para 2022 que tem essa virada de chave. Entendi. Entendeu? E Então até falando sobre o poder da internet, eu gostaria até de. Hoje a gente tem grandes expoentes do futebol, comentaristas, né? Eu vou até citar um aqui que, na minha visão, eu nunca imaginei que eu ia ver esse cara comentando um futebol na internet, que é o Galvão Bueno, que é uma entidade do futebol, né? Sim. Um nome extenso. Quando você começou em 2020 aí com a intenção de criar portfólio, por que você já escolheu já falar do seu time de coração? Você não tentou uma coisa mais abstrata assim? Então, na verdade, foi uma estratégia desse meu amigo, né, que já Aham, trabalhava aham. com o YouTube. Ele falou, ó, Certo. dá para criar falando sobre futebol em geral, Uhum. mas o setorista do clube, o Certo. canal nichado, que Aham. é o que a gente você vai trabalhar para um nicho de público, Certo. ele tem mais chances de crescer. Porque a pessoa vê, você é corintiano, eu Uhum. sou corintiano, você tá falando sobre o Corinthians, me identifiquei, pronto. Você tá falando sobre futebol, eu sou corintiano.
Aí você tá falando sobre o Grêmio, por exemplo. Não me interessa. Fica mais difícil a identificação, né? Ah, o próximo... Ah, entrou no próximo assunto, é sobre o Atlético Mineiro. Aí, por exemplo, naquele programa você falou 3 minutos sobre o Corinthians. Beleza. Ah, só 3 minutos me interessaram muito, sabe? De resto você ficou, beleza. Porque a gente falou até da cultura. Já tem um programa que fala sobre todos os times. Tem o Globo Esporte, tem o Jogo Aberto, tem milhões de programas aí dentro da TV aberta, por exemplo, e em outros sites, na própria internet. Então, é muito por conta dessa identificação do torcedor. Entendeu? E eu vi isso na prática, que o torcedor realmente se identifica. Ele realmente gosta do cara que fala sobre sobre o time dele, né? Sobre o time que ele torce. Então foi essa questão da identificação. Eu tenho até em mente algo mais para o futuro de tentar fazer talvez outro canal ou um programa que fale sobre futebol em geral e tal, que é algo realmente que eu gosto, mas a ideia inicial de fazer o canal sobre o Corinthians foi por isso. Entendi. Esse lance do comentarista esportivo assumir o próprio time, isso é muito novo, né? Não dá pra gente, mas é natural. Por exemplo, a gente não sabe, por exemplo, o time do Kleber Machado, do Galvão Bueno, quais são os times que eles torcem. Esses caras mais antigos do futebol, eles não assumiam o time. A gente tentando ficar adivinhando ali, dependendo do jeito que narra, dependendo da predileção. Eu me lembro de um programa que já está há alguns anos no rádio, que é o Estádio 97, foi o primeiro programa que eu vi que os caras assumiram, ó, cada um é de um time, tá tudo bem, todo mundo conversa aqui, e essa informalidade no futebol, ela tem sido mais forte, né? Principalmente pós-pandemia, né? Porque você vê, por exemplo, jornalista de muito tempo assumindo o seu time. E aí você tá falando de 2022, 2023, seu canal deu uma virada. Você acha, o que você considera por que foi essa virada que você identificou? Pela sua condição ou pelo próprio público? Até voltando àquilo que você comentou sobre a questão de revelar o time ou não, era algo debatido até dentro da própria faculdade. Certo. Os professores e tal, eles estavam percebendo essa mudança também, porque existe hoje no Brasil, principalmente, né, esse debate sobre parcialidade, imparcialidade em todos os âmbitos. No futebol, na política, em tudo. Tudo, o cara tá sendo parcial, não, ele está sendo imparcial. E o público, como um todo, parece que gosta da pessoa que se assume, né? Ó, eu sou tal coisa, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou Corinthians, eu sou Flamengo, eu sou... Porque a pessoa é o que ela é, entendeu? Ela fala, eu sou Corinthians, mas a minha opinião é essa. Pronto. Então o cara sente uma fala verdadeira da pessoa. Olha, ele tá sendo honesto comigo. Não tá escondendo nada, não tá assim, ele falou sobre tal lance, mas eu não sei se ele torce pro São Paulo, pro Santos, pro Grêmio, entendeu? Então acho que é uma questão mais de público e volta aquilo que a gente falou de identificação. Se o cara é de direita e ele tá falando algo que eu gosto, eu sou de direita também, então eu vou concordar com ele. Gostei dele. Não, o cara tá falando, mas eu não sei se ele é de direita ou de esquerda. Então eu não vou concordar com ele nem discordar. Gostei da fala dele, ou até concordo na minha cabeça, mas eu não vou expor isso. Então é mais essa questão da própria identificação do público, em todos os âmbitos que a gente trouxe. E o outro que você perguntou foi sobre... Eu falei como a virada do canal. A virada do canal. Então, foi algo que eu fui trabalhando durante o tempo na minha cabeça mesmo, na parte profissional. Tipo, em qual momento eu vou focar só no canal? Porque até então eu tava trabalhando, CLT, normal, e com o canal como secundário. Só que eu ficava naquilo. Até quanto tempo eu vou conseguir manter isso? Chegou um momento que eu não conseguia mais trabalhar e manter o canal, porque o canal estava tomando muito tempo do dia. Entendi. Aí eu falei, agora eu preciso tomar uma decisão. Preciso ver o que é o meu foco. Ou eu vou diminuir a frequência do canal, não vou colocar ele no potencial que eu acho que ele pode chegar e continuar trabalhando aqui, ou saio do serviço e vou focar todas as minhas energias, né, no canal. E foi o que eu decidi. Inclusive foi numa época que eu fui demitido da empresa, teve uma demissão em massa, e aí meio que já tomaram a decisão por mim, sabe? Sim. Eu tava nessa dúvida, e aí acabei ficando sem emprego, eu falei, vou aproveitar agora e vou focar no canal. E foi o que deu muito certo, né? Foi o que deu uma margem de crescimento assim muito grande.
Algo que eu sempre busquei também foi tentar profissionalizar o canal, sempre aos poucos, né? Comecei ali com o celular que eu tinha, uma bandeira do Corinthians que eu tinha, pendurei a bandeira na parede, coloquei o celular e gravava. Era isso. Aí com o tempo você, iluminação. Certo. Aí você muda, compra um microfone, aí muda o cenário. Mas durante quase 2 anos, vamos colocar assim, eu gravei dentro do meu quarto. Legal. Era basicamente uma cortina que eu tinha dentro do quarto, com a bandeira do Corinthians, eu puxava a cortina, escondia toda a bagunça, né? A cama, o guarda-roupa, escondia, gravava, puxava a cortina de volta. Entendeu? E aí você vai se profissionalizando, vai entendendo qual o conteúdo que o seu público gosta. Aí hoje, por exemplo, eu faço os lives no canal, coisa que eu não fazia. Aí eu montei um estúdio dentro de casa. Um cômodo que ficava lá só de bagunça, sabe? Entendi. A casa tem esse cômodo, que ficava as coisas lá. Fui, montei um estúdio com o dinheiro do próprio canal. Fui, montei, aí faz isolamento acústico, montei Legal. iluminação. Legal. Então você vai profissionalizando. Mas tudo isso é aos poucos. É um trabalho assim, ó, de formiguinha, Sim. dia a dia, tudo para você chegar nesse resultado que tem hoje e que aquilo não é o melhor resultado, mas a gente vai buscando melhorar. Já é melhor do que estava no começo. E aí você vai colocando metas. Ó, até o fim do ano eu quero comprar tal coisa para melhorar isso aqui no canal. Ah, eu quero fazer um outro programa dentro do canal. Você vai colocando metas dentro do seu ramo profissional, né? Você vai... Porque senão você fica estagnado. Ah, beleza, eu tenho um canal aqui no YouTube, eu falo sobre o Corinthians, amanhã você acorda, grava. Beleza, e aí? Então Não vê você mudança, né? Não no vê trabalho, mudança, né? não vê evolução, na verdade, né? Você fica estagnado, realmente. E até falando sobre o canal, não tem como não conversar com você e não falar do Corinthians, né? Sim. De falar dessa paixão. O Corinthians é um clube grandioso, né? Assim, tem uma história imensa, é uma paixão que move as pessoas. Inclusive, a gente está falando aqui de Carapicuíba, de São Paulo. É muito raro você conhecer alguém que, por exemplo, não é corintiano, palmeirense, ou São Paulino, ou até mesmo Santista. Né? Santista tem. Tem, de 80 para... Mentira, não quero entrar nessa daí. Então você tem uma galera, eu torço pro Santos, eu torço pro Corinthians, eu torço pro Palmeiras, eu torço pro São Paulo. Então, aqui em São Paulo é muito forte essa influência. E como é que o Corinthians entrou na sua vida, cara? O Corinthians é uma situação complicada na minha vida, por quê? Por quê? A minha família é toda São Paulina. Olha! Toda São Paulina. E eu tinha, assim, tudo pra ser São Paulino também. Certo. Só que teve um jogo, Corinthians e São Paulo, 2007, se eu não me engano. Um ano, inclusive, o Corinthians foi rebaixado. Eu já gostava do Corinthians antes. Certo. Desde 2005, 2004, 2005. Era bem pequeno, mas gostava mais do Corinthians. Só que eu não falava pra ninguém. Eu ficava... Corinthians, beleza. E o meu padrinho, meus tios, todos são paulinos, compravam um uniforme pra mim de São Paulo, tudo era São Paulo. Até esse jogo de 2007 que eu realmente virei pra eles e falei, não, eu sou Corinthians. Com um gol do Betão, Corinthians estava há anos sem vencer o São Paulo, Corinthians faz 1-0, o gol do Betão, Betão até chorou na comemoração, Corinthians ganhou, eu falei, cara... Meu time é o Corinthians, né? Não gosto de São Paulo. Sabe coisa de criança? Falar, não gosto desse time. 2007, uns 8 anos, caramba, mais ou menos, Caramba. 7, 8 anos. Então eu virei e falei, não, o São Paulo não é o meu time. Foi uma decepção pra família, né, nessa cultura que a gente fala, de passar a paixão de geração em geração, né? E tal. E aí hoje eu sou, cara, o lobo solitário, vamos dizer assim, na família. É o cara que torce pro Corinthians, o resto é tudo São Paulo. E aí, a partir daí, 2007, aí o Corinthians foi rebaixado, aí eles ficavam, São Paulo tá ganhando tudo. São Paulo vinha de Libertadores, Mundial, tricampeão brasileiro. Eu falei, mas eu não gosto do São Paulo, não é meu. Eu assisto o jogo de São Paulo, eu não sinto a paixão que eu sinto pelo Corinthians. Eu sou corintiano. E eu acho que, assim, principalmente nessa época que o Corinthians foi rebaixado, a galera do marketing deles souberam trabalhar muito bem essa questão, né? Essa questão. Aquilo do eu nunca vou te abandonar, isso, trazendo essa... Então, foi a época da camisa roxa, não? É 2007? Foi um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente, eu 2009. lembro que eles fizeram uma camiseta roxa e aí a gente olhava assim, pô, era uma coisa que era a cultura dos outros clubes, né? Sim. Ter o terceiro uniforme era coisa que poucos clubes faziam. E aí fez esse terceiro uniforme, por que roxo? Mas por causa do lance do Corinthians, eu sou um corintiano roxo e eles tal. Trabalharam E essa questão da paixão do clube, quando isso virou
se fundiu com a sua profissão. A princípio foi uma questão de nicho. Né? Sim. Eu vou escolher falar do meu clube e tal. Mas quando você começou a realmente se envolver como setorista, o que que mudou na sua relação com o clube? O que que melhorou e o que que piorou? Olha, é uma relação complicada. Entendi. Muito complicada. Entendi. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu sou um profissional da comunicação, Sim, sim. eu sou um torcedor. Sim. Então tem hora que você tá vendo o jogo, você tá muito bravo com aquele jogador, você tá xingando o jogador vendo o jogo. Só que na hora que você abre a live, você tá ao vivo, que você tá gravando o vídeo, você não pode ir lá e xingar o cara. Uhum. Tem gente que faz isso, mas não é o meu estilo. O meu estilo é o jornalista, faz a análise do jogo. Então você tem que ponderar o que é a sua paixão e o que foi realmente o jogo. Porque tem jogo que acaba lá, você vê, meu Deus do céu, o cara tem que ir embora do Corinthians, o cara tem que... Não, você faz análise sobre a atuação dele. Não é algo pessoal contra o atleta. O torcedor, vendo o jogo, a paixão dele, vira algo pessoal contra fulano, ciclano, beltrano, o lateral, o atacante, o fulano. O jornalista, ele faz análise sobre o atleta, sobre o desempenho do jogador. Então, você conseguir separar isso, o que é o torcedor, Elder, e o que é o jornalista, John do Timão, Uhum. que é o complicado, entendeu? Que é você conseguir fazer essa diferenciação na sua própria análise. É algo que você vai pegando o jeito. Conforme vai passando o tempo, você vai se adaptando a muitas coisas. Você vai entendendo o que é realmente o jogo, o que não é. Mas no início foi bem complicado. Bem complicado. Porque a vontade que dá é você chegar lá e falar igual um torcedor. Certo. Só que aí seria mais do mesmo, entendeu? Eu estaria falando a mesma coisa. Então, a questão do diferencial, o que seria o jornalista, é esse ponto de parar, ponderar o jogo, buscar estatísticas, buscar outros exemplos. Realmente, esse jogador aqui, a gente falou que ele foi mal, mas ele acertou tantos passes e a gente não vê isso no jogo. Só vê o passe que ele errou e tomou o gol. Então a gente começa a colocar outros pontos dentro dessa análise, entendeu? Você começa a trazer mais conteúdo, Sim. entendeu? Sai daquela parte rasa de tipo, ganhou, o time tá bom, O trabalho vai se sofisticando, né? Isso, porque hoje, até dentro do Brasil, a cultura futebolística dentro do Brasil, ela é muito resultadista. Hoje seu time perdeu, seu time é horrível. Seu time empatou, tá mais ou menos. Seu time ganhou, é o melhor do mundo. Na próxima rodada, aqueles melhores do mundo que ganharam, perdeu o jogo agora, já são os piores do mundo. Como que o cara, quarta-feira, é o melhor do mundo, no domingo ele é o pior? Isso não existe. Só que isso acontece da torta à direita em um monte de lugar, em um monte de análise, sabe? E na boca do torcedor também. O torcedor trabalha com isso, porque é a paixão do cara. Se ele vê o cara acertando, o cara é bom. Se ele vê errando, o cara não presta. Então você tem que ponderar isso. Pô, o cara fez o gol na quarta-feira, hoje ele não foi bem. Então essa é a sua análise. Não é que ele era o melhor na quarta e agora ele é o pior. Sim. Entendeu? Você tem que fazer ter uma base ali da sua linha de raciocínio. E como é que um jornalista esportivo, isso é uma curiosidade que eu sempre tive, como é que o jornalista esportivo ele consegue sofisticar a análise dele ao ponto de ter uma fidelidade com aquilo que ele pensa, com o resultado que ele está vendo e com a análise que ele está fazendo, uma vez que o jogo de futebol é jogado dentro dos 90 minutos. Como é que você tem um canal, por exemplo, que fala de um time e, por exemplo, o Corinthians, a gente sabe que não está numa fase muito boa. Sim. Como é que você lida com essas análises, com essa crítica? Tem algum espaço no seu trabalho para realmente, em determinado momento, realmente destitelar o time e falar tudo aquilo que você está sentindo? Ou você parte realmente para o lance da análise, da técnica, do jornalismo? Como é que você pensa isso no seu trabalho? Cara, hoje até aquilo que a gente falou sobre a questão da internet, hoje tem muita informação até sobre o próprio jogo dos 90 minutos. Hoje você entra em site de dados futebolísticos, você clica no jogador, você tem o mapa de calor dele, você tem quantos passes, quantos quilômetros ele percorreu no jogo, você tem tudo, todas as informações sobre qualquer atleta que está em campo. Então, se você quer aprimorar essa análise, você tem condições. Você para um tempo ali e vê. Tem muitos cursos também de analista de futebol, que aí você começa a enxergar o jogo de uma forma diferente. Pô, qual que é a função desse cara? Tem jogador que tá cobrando o cara para fazer gol, mas a função daquele cara não é fazer gol. E aí cabe ao jornalista, quem está analisando, de explicar isso. Torcedor, hoje o tal atleta estava jogando, não era para fazer gols.
Ele estava armando a jogada. Ele era para dar o passe pro gol. E ele tentou fazer isso no lance tal, tal e tal. Não deu certo porque o zagueiro cortou um, o outro, o goleiro defendeu, o outro chute foi para fora. Mas na função que ele foi escalado, ele foi bem. Então, são coisas de... Quem está acompanhando o futebol, você tem que estudar muito. Isso é um ponto muito, muito chave, assim, em tudo isso. Você precisa estudar sobre o time adversário. Certo. Hoje a gente tem competição Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil contra times de menor expressão. Você tem que estudar quem é o adversário, como que aquele time joga, o jogador passou por onde, o jogador mais famoso, o técnico, como que joga mais ou menos. Então hoje você tem muita informação, mas volta naquilo que a gente vem debatendo. Precisa procurar, você precisa ir atrás dessa informação, porque o mais fácil, o mais cômodo é a cultura resultadista. Se venceu, tá todo mundo bem, se perdeu, tá todo mundo ruim. E aquilo que você perguntou sobre se existe esse momento de deixar um pouco a paixão falar, né? Sim. Tem momentos que fala. Tem momentos que fala. Só que até nesses momentos eu tento ponderar, sabe? Eu tento usar expressões que caibam dentro da análise. Entendi. Não... Mas tem hora que a gente perde a paciência como torcedor e como analista também. Você olha e fala, esse cara aqui hoje não tem condições de atuar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Você vê, tá o time inteiro numa rotação, o cara tá andando em campo. Ele não consegue, ele erra domínio, ele erra passe, ele erra cruzamento, não tem condições. Entendeu? Então você chega nessa análise muito depois da paixão do torcedor, mas chega também. O campo fala. O campo não mente pra ninguém. Entendi. E agora eu gostaria de falar com você, Elder, justamente sobre como é que foi essa trajetória sua, baseado no material que você apresentou para a lei de incentivo. Esse projeto aqui nosso, ele só foi possível graças às leis de incentivo, né? Certo. Esse trabalho foi desenvolvido justamente para conversar com a galera. Conversando com a galera aqui, a gente teve a oportunidade de conversar com os mais diferentes artistas e foi uma experiência muito bacana, porque a gente conversou aqui com desenhista, a gente conversou aqui com cartunista, a gente conversou com músicos, a gente conversou com a galera do rap, conversou com a galera da dança. Então foi uma experiência muito importante. E agora eu tô tendo a oportunidade de conversar com um jornalista que veio da cidade de Carapicuíba. Sim. Então isso pra gente é muito bacana, né? Porque quando a gente vem de um contexto, para quem tá nos escutando e para quem tá nos assistindo, isso aqui não é menosprezando a nossa cidade. Mas geralmente aqui em Carapicuíba, o pouquinho da brincadeira se confunde com a realidade e a realidade se confunde com a brincadeira. Tem coisa aqui que parece que é piada, mas é sério, e tem coisa que é sério que parece que é piada. Então, a gente vê que tem o povo carapicuibano é um povo muito inteligente e um povo muito criativo. E quando você sai da internet para mostrar o seu trabalho, pra gente que tá aqui, é uma vitória nossa também, né? Porque é muito legal a gente ver, poxa, tem um canal, para quem é corintiano e para quem não é, para quem gosta de análise de futebol, é muito legal saber que tem um canal aqui produzido na nossa cidade que fala sobre jornalismo esportivo. E eu queria que você falasse sobre o seu projeto, como é que foi ingressar na lei de incentivo, qual que foi a ideia, o que você fez? Inclusive, eu concordo plenamente com o que você disse, né? Essa questão da conquista ser algo coletivo. Porque conheci algumas pessoas aqui da própria cidade, quando descobriram que eu era daqui, ficaram muito felizes. Legal. E é esse sentimento real de, tem alguém daqui que está fazendo isso, chegou ali na internet, tem um reconhecimento e tal, então assim, é muito bacana mesmo. E sobre a questão da lei de incentivo, foi algo que eu estava acompanhando aqui da nossa cidade e tal. Eu tinha acabado de montar o meu estúdio dentro de casa, e eu vi essa oportunidade. Falei, já tem o canal, tem essa questão da lei do incentivo à cultura. Vou fazer um projeto dentro do canal para falar sobre o Corinthians também, mas de uma forma diferente do que eu faço no dia a dia. Né? O dia a dia eu trago o noticiário do clube, quem está lesionado, quem está liberado para o jogo, esse está suspenso, esse treinou, vai contratar tal jogador. Faço as análises também. E a questão do projeto foi mais para falar sobre essa temporada agora do Corinthians, do ano de 2024. Certo. Para entrar um pouco no contexto, Corinthians vinha da mesma chapa comandando o clube há 16 anos, que era a Renovação e Transparência. Uhum. E aí agora entrou a oposição,
que veio com a ideia de um choque de gestão, de mudar tudo que tem hoje no clube. O clube vem de uma dívida enorme, de problemas administrativos, e a ideia era desse novo presidente, né, de fazer essa mudança radical. E eu falei, pô, vou analisar esses primeiros meses de gestão dele pra gente ver o que realmente ele prometeu e cumpriu, o que não fez. Essa mudança de elenco também, tivemos uma renovação no elenco, saída de muitos jogadores históricos, o Paulinho, o Cássio, o Renato Augusto, o Fábio Santos, jogadores aí que ganharam muitos títulos, inclusive o último time campeão, o último time brasileiro, né, e até sul-americano campeão mundial foi o próprio Corinthians, com Cássio, Fábio Santos, Paulinho, que estavam aí esse ano no clube. Então era realmente uma grande mudança. E aí a minha análise foi em cima disso. Primeiro, quem era o Augusto Melo, quais eram as promessas. Depois, os jogadores que saíram, as posições. Os jogadores que chegaram. Hoje a gente tem muita cara nova no Corinthians. A gente pega a escalação aí, jogadores que estavam no ano passado para esse ano, tem 2, 3, 4 caras no time principal. Então se mudou mais da metade do time. Você tem um Rodrigo Garro, por exemplo, que ninguém conhecia. Um Ranieri que estava no Cuiabá. Félix Torres, que é um jogador de seleção equatoriana, ninguém conhecia. O André Ramalho, que é um brasileiro também, mas que nunca tinha jogado dentro do Brasil. O primeiro jogo dele foi com a camisa do Corinthians, agora em 2024. Então, muitas caras novas. Quem são esses caras? Qual que é a ideia do Corinthians e tudo mais. Então, foi nesse sentido que eu fiz a análise e o pessoal da Lei do Incentivo também me deu algumas dicas, né, de como seguir esse projeto e tudo mais. E também fiz uma entrevista com um ex-atleta da categoria de base do Corinthians. Com uma entrevista muito bacana, que está disponível no canal também. Que ele conta, né, os bastidores. E o principal ponto que eu gostei para fazer essa entrevista foi: ele participou da categoria de base, ele esteve lá e ele não se tornou jogador. Porque a gente está acostumado com a história perfeita ali, né, o conto de fábulas. O cara vai, tá na categoria de base, tal, deu certo, virou jogador. Ele não virou. E aí, como que é essa virada de chave que a gente até conversou aqui, né? Essa virada de chave pro cara que tá muito perto e não vira jogador. E agora, o que ele faz da vida? E aí ele se tornou profissional em educação física, está trabalhando ali como auxiliar técnico e tudo mais. Então esse debate foi nisso. Pô, ele continua trabalhando com futebol, mas não como atleta, não como jogador. Em outra área, área de saúde. Eu fui para a área da saúde. Eu vim para a área da comunicação. Nós dois estamos trabalhando com futebol. Então, a entrevista foi muito para falar disso. Pô, você ama futebol. Você, o brasileiro ama futebol. Você pode trabalhar com futebol. Tem muitas áreas. Não é só o jogador ou o treinador. Sim. Você pode trabalhar em muitas áreas dentro do futebol. Pode ser um analista de desempenho. Tem muita coisa dentro do futebol. Então, a entrevista foi nesse sentido. Para mostrar que você pode trabalhar com aquilo que você gosta em outra área. Adaptando aquilo para a sua realidade. Para algo que você gosta, algo que você tem aptidão. Não precisa falar o resultado, mas quando você fez essa análise da temporada de 2024 do Corinthians, você chegou a uma conclusão por que o time está nessa situação? Não dá para fazer uma conclusão só, porque são muitos problemas. Tá? O principal problema é administrativo. Como eu disse aí, essa gestão de 16 anos do mesmo grupo político, que inclusive é o mesmo grupo político que tenta atrapalhar essa nova gestão de uma forma ou de outra, boicotando, questão de contratos que atrapalhou também a saída de alguns jogadores. Então, assim, é um problema muito grande, questão de negócios com empresários, muitas dívidas que quando você olha o início da dívida, já era para ter quitado há muito tempo e a dívida estava lá. E aí, por exemplo, o empresário tá com a dívida lá tem 10 anos. Tá o mesmo grupo político no poder, ele não fala nada. Trocou o presidente, né? Veio a oposição agora, ele entra na justiça contra o clube. Entendeu? Então é um dos exemplos, um dos problemas. A questão da montagem de elenco, gasta muito dinheiro em um jogador que não rende. E todo mundo já sabia que aquele jogador não ia render, mas o jogador é do empresário X. Aí vai e contrata o cara. Então vai virando uma bola de neve. É um problema aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. Quando vê, o clube está com uma dívida de mais de 1 bilhão, tem um estádio ainda para pagar e um time que não consegue render dentro de campo. Né? O resultado final é o campo. Mas o problema começa nos bastidores. E o desafio, né, não é nem algo que ele vá cumprir ou não, mas o desafio dessa nova gestão é mudar isso. É diminuir a dívida e tentar formar um time competitivo.
porque a gente conversou aqui, né, até na época que o Corinthians caiu, a força que teve de marketing e tudo mais, o Corinthians tem essa força do povo Sim. de se reestruturar, Sim. o corintiano compra a ideia, só que precisa de uma gestão profissional à frente do clube. Se tiver isso, tira o clube desse momento, né, do fundo do poço ali. Se tiver essa gestão profissional, tem totais condições. Só que, como eu disse, a análise ela até é curta, porque ele entrou agora em janeiro, estamos no meio do ano. Aham. Então é a primeira análise. Eu quero continuar essa análise até o fim da gestão dele para ter esse balanço geral, né? Para ter finalizar esse ciclo dele à frente do clube. Entendi. E são quantos episódios que você fez dessa análise? Eu fiz 5 episódios, 5 4 episódios. episódios e a entrevista. Entendi. 4 E são, episódios é a são entrevista. divididos como esses episódios? Eu fiz o primeiro falando sobre as promessas do novo presidente. Certo. Então, explicando quem Aham. é o Augusto Melo e o que ele prometia. Eu fiz os jogadores que saíram, Uhum. os jogadores que chegaram, o terceiro episódio, e o quarto episódio eu fiz um balanço até a data da gravação, né, de como o Corinthians estava nas competições. Então, a eliminação no Paulistão, até então era a classificação na Sul-Americana, a classificação na Copa do Brasil e um momento complicado dentro do Brasileirão. Tá? Então eu fiz esse ponto. Primeiro o presidente, depois os jogadores que saíram, depois os que chegaram e, por fim, como estava o time naquele momento no ano de 2024. O quinto episódio foi a entrevista, né, para fechar aí o projeto como um todo. Então foi um projeto bem de um mini-doc mesmo, Sim. analisando a própria estrutura do Corinthians nesse início dessa gestão. Mas eu queria aproveitar um gancho. Geralmente a gente olha e nota um desânimo muito grande no brasileiro em relação à seleção brasileira. E como casou da seleção brasileira ter vindo mal assim nessas últimas vezes que se apresentou e parecer um pouco que é um problema de gestão, eu gostaria que você desse um pouquinho da sua análise sobre o resultado atual da nossa seleção. É o mesmo ponto do Corinthians. São problemas que viram uma bola de neve e o resultado é o campo. A gente teve aí a última Copa América com o Dorival Júnior como treinador. Antes dele teve o Fernando Diniz comandando a seleção e o Fluminense. Antes era o Tite, porque era um treinador interino, porque estavam esperando o Ancelotti, que era o treinador do Real Madrid, que nunca chegou. Aí foi tapando o buraco, tapando o sol com a peneira, para no fim das contas fechar com o Dorival Júnior. Não é um técnico ruim, mas não é o técnico ideal para a seleção brasileira. E se provou na própria Copa América. Sim. E a gente vem é o problema de gestão. Não só dessa gestão atual da CBF, mas de muitos anos. A própria questão, por exemplo, a gente vai voltar lá na Copa de 2010, aí trouxe o Dunga. Aí veio o Felipão para a Copa de 2014. Ele começou muito bem, aí tem o 7-1 da Alemanha, um evento que marca, né, a história do futebol brasileiro. Depois, quem volta para a seleção? O Dunga. Tem uma época ali com o Mano Menezes e tal, volta o próprio Dunga, que já havia sido muito criticado na Copa de 2010. Aí volta o Dunga, roda, depois vem o Tite. Num ciclo bom dentro da América do Sul, de eliminatórias, ganhou a Copa América e tudo mais. Só que nas Copas do Mundo ele não conseguiu também entregar aquilo que o torcedor queria, né? Que era o título. E ele vem de 2 eliminações contra seleções não tão tradicionais assim, que foi a Bélgica e a Croácia. Então, meio que acaba aquela mística de que o Brasil, nesse momento, né, atual do futebol, é o país do futebol. Quem que tem medo hoje do Brasil no futebol, no cenário internacional de seleções? Não tem. As seleções não têm medo, porque a gente foi eliminado pela Bélgica e pela Croácia. E aí a gente vê resultados, por exemplo, da Argentina, que foi campeã do mundo, que vem numa sequência, assim, sensacional. 2 Copas América, Copa do Mundo, ganhou a finalíssima, vem numa fase, assim, muito boa. Mas eles passaram também por esse ato de títulos, esse momento conturbado, muitas eliminações que marcaram a história da própria Argentina e tal, e aí eles conseguem finalizar isso. É uma questão também de gestão, é uma questão de formação de atletas, né? Até na entrevista que eu fiz no canal, o pessoal, o Acácio, né, que foi o convidado da entrevista, ele fala sobre isso, a formação dos atletas hoje, como que funciona essa questão de empresários na vida do atleta, na formação eles pulam algumas etapas, e isso acaba atrapalhando o jogador profissional como um todo. Isso tem acontecido também na seleção brasileira. Sim, né? isso reflete na própria seleção. Hoje a gente não tem um lateral
nem direito nem esquerdo para a seleção. No Brasil. Olha o tamanho do Brasil. A gente não consegue arrumar um lateral que você olha e fala, não, esse daqui é titular. Esse é absoluto. E aí volta a sombra dos grandes times, né, que tivemos. Ah, você tem o Roberto Carlos, tem o Cafu. Difícil, hein? Tem o Maicon, tem fulano, tem o Marcelo. E aí quando entra o novo lateral, entra um, joga 2, 3 jogos. Ah, esse não dá. Entra outro, 2, 3 jogos. Meu Deus do céu. Entra outro, a gente já tá no quinto, no sexto, no sétimo lateral e ninguém dá conta do recado. Isso um dos exemplos. Em quase todas as posições temos esse problema. Entra no debate de Neymar também, essa dependência do Neymar. São muitas questões, ficar dependendo de um jogador só. Difícil, né? Difícil, muito difícil. E a gente fez isso na Copa de 14, na Copa de 18, na Copa de 22, e os resultados foram esses. Vou fazer uma provocação aqui, João. Por favor. Eu já vi em entrevista do próprio diretor do Corinthians e do Dorival Júnior, vou relacionar os dois aqui, que eles falaram que as pessoas que criticam eles vão se surpreender em relação à mudança deles. Você acha que, por exemplo, no caso primeiro da seleção brasileira, você acha que isso pode vir como bom resultado? Você acha que trabalhando errado do jeito que eles têm trabalhado, você acha que vai gerar um bom resultado? Ou não é tão errado a forma que eles trabalham? Cara, a gente pode olhar por essa ótica de não ser tão errado, ser o método de trabalho deles e tal, ok. A questão é, eles não vêm conseguindo os resultados. Não vem conseguindo nem desempenho, né? Naquilo que a gente falou, então tá analisando só resultado. Não, vamos analisar desempenho. Não vem conseguindo nem desempenho. O time do Brasil sofre contra a Costa Rica, contra a Venezuela, contra o Peru, contra qualquer seleção. Perdeu de Senegal, perdeu de Marrocos, se eu não me engano, empatou. Sim. Ué, então você não consegue entregar nem resultado, nem desempenho. Alguma coisa de errada tem. Né? E aí eu até puxei jogos anteriores, com o próprio Diniz e tal. A gente vem de trabalhos que não entregam nem resultado, nem desempenho à frente do Brasil. Então, nesse momento, a gente não consegue ver um caminho que dê um resultado positivo. Porque quando a gente olha... Poxa, o futebol, às vezes, ele é meio traiçoeiro, né? Nossa, o time tá muito bem. Tem a mística da seleção de 82, que era a melhor seleção, e não ganhou. Pô, o futebol tem disso. Às vezes não é o dia do cara, era o dia do Paulo Rossi da Itália, eliminou o Brasil, beleza. Mas só que entregava desempenho. Né? Entregava desempenho. Por isso tinha expectativa. Hoje, a gente cria a expectativa por ser o Brasil. E apenas por ser o Brasil. Nada além disso. Se você coloca qualquer outra camisa naquela seleção e fala que é outra seleção, todo mundo acredita. Sim. Porque não tem nada de diferente. Nada. Entendeu? Então acho que esse é o principal ponto. Não vem entregando nem resultado e nem desempenho. Entendi. E em relação ao Corinthians, você acha que essa gestão pode surpreender o torcedor? Acho que pode. Acho que pode, não por conta apenas da gestão, certo, mas por conta do próprio clube. Da torcida ter comprado a ideia e querer tirar o time dessa situação. Porque a gente vê que o Corinthians precisa do básico, do mínimo, para melhorar. Não precisa de muita coisa, de algo surpreendente. É o básico. É não fazer o princípio ali errado. Faz o basiquinho aqui, o certo, que já dá certo pro Corinthians. O Corinthians é o time do sofrimento, disso e aquilo, mas até para ser sofrido, você precisa se condicionar, limite, né? Se condicionar aquilo, entendeu? Então, se você tiver uma gestão séria, que entenda o momento financeiro do clube, não dá para fazer loucura, tem que pés no chão, ir pagando as dívidas, né? De curto prazo, isso e aquilo. Patrocinador. O Corinthians fechou o maior patrocínio. Cotas de TV. O Corinthians tem que ganhar mais que todo mundo. Porque o Corinthians dá mais audiência que todo mundo. E o Corinthians não ganhava mais. Isso é um erro básico. Que não pode acontecer. O time deixa de ganhar dinheiro. O Corinthians não pode ter patrocínio com valores menor do que o do Santos, do que o do Fortaleza, do que o do Cruzeiro. Não pode. Isso é inadmissível. Pensando como negócio agora pro clube, né? Não só futebolisticamente falando. Pensando como negócio. Não pode. O Corinthians tem que ser a maior cota de TV, né? De dinheiro. Tem que ter o maior patrocínio. Porque a gente entrega resultado para isso. Tem público para isso. Entendeu? Então, acho que pode sim surpreender. É a expectativa do torcedor, né? Porque a gente já vinha de gestões que estavam fazendo mais do mesmo e prejudicando o clube.
E aí, o torcedor até fala, pô, mas o Augusto Melo é meio aventureiro, isso e aquilo. Concordo. Tem muita coisa que ele prometeu e ele não cumpriu. Aham. Só que a gente estava ali entre o Augusto Melo e continuar do jeito que estava. Continuar do jeito que estava, a gente já sabia como ia ficar. O Augusto Melo era a expectativa, a esperança. Tá? A esperança. Então, mesmo que ele não seja o melhor cara, o principal, naquele momento das eleições, como só tinham duas opções, era a melhor escolha na minha avaliação, tá? E aí agora que ele é o presidente, cabe à torcida, a quem acompanha o clube, cobrar as próprias promessas dele, ver o que ele tá fazendo, investigar, né, essa questão, ir ali acompanhando mesmo a gestão dele dentro do clube. Legal. Ô, John, até falando sobre essa paixão de unir a sua profissão com algo da sua vocação, a gente sabe que futebol ele é extremamente apaixonante, né? Recentemente a gente perdeu o Silvio Luiz aí, Sim. que era um cara que tinha na voz o lance da paixão pelo esporte. E o cara morreu realmente fazendo aquilo que ele amava, E é muito louco você ver, por exemplo, um cara da idade do Silvio Luiz, né, que já poderia ter pendurado o chuteiro, ele não tinha mais aquela agilidade de raciocínio que ele tinha, mas qualquer coisa que ele falava, o cara virou uma lenda dentro do futebol, e o futebol tem essa capacidade, né? A gente sabe que tem comentaristas que falam alguma coisa, que, por exemplo, você pode estar numa roda esportiva, você está escutando um programa na TV, que, por exemplo, você olha assim, você não sente paixão, você não sente graça, mas quando determinada pessoa fala, ela para falar, você sente, pô, que legal a fala desse cara, o jeito que ele conduz, e hoje a internet dá essa propriedade desse trabalho que você vem executando, né? Eu, por exemplo, sou palmeirense, eu acompanho alguns canais do Palmeiras e tem determinados canais que você fala, cara, que legal. Como é legal você ver uma pessoa comentando sobre o seu time e você vê que ele é um torcedor, mas ele também traz esse foco jornalista, porque às vezes é o que você falou, a gente tá cansado às vezes de assistir um programa esportivo e aí o cara comenta, aí ele comenta meio que tirando o pé. Você, pô, assisti o jogo, eu vi que a realidade do time não é essa, mas ele tá tirando o pé pra manter aquele ar limpinho do volta aquilo que a gente jornalismo, falou, né? de parcialidade, imparcialidade, fica naquele limbo, sabe? Nem vai, nem... Nem vai nem fica. Isso pra gente que gosta de futebol e assiste futebol, fala, pô, não tem graça. Qual que é o seu sonho, cara, daqui pra frente, em relação ao seu canal, em relação à sua profissão como jornalista? Quais são os seus sonhos, mano? Cara, eu venho de um contexto, né, até da minha idade e tudo mais, que a gente assistiu muito TV aberta. Então, um sonho, assim, distante, que eu coloco assim como uma meta máxima, seria estar na TV aberta. Só que a gente vem passando por transformações e o que me deu a oportunidade foi a internet. E a gente vê, por exemplo, esse movimento de muitas pessoas da televisão vindo para a internet criar o próprio canal. Você deu o exemplo do Galvão Bueno, tem o Thiago Leifert, tem diversos exemplos. O próprio Neto. O Asmar, né? O Asmar, muita gente. O Neto tem o programa dele na Band, só que ele tem a Rádio Craque Neto. Ele tem uma rádio dele, faz... Então, assim, o pessoal está enxergando esse tipo de oportunidade na internet também. Então, eu fico nesse ponto de crescer o canal, né, de transformar talvez numa mídia, algo nesse sentido, sabe? Com programas dentro do próprio canal. São ideias que eu tenho assim meio avoadas, sabe? Você fica ali, o que dá para estruturar e tal, vai caminhando devagarinho, mas uma meta que eu tenho também em mente, por conta dessa vivência que eu tive, seria chegar na TV aberta, participar de algum programa como comentarista, algo nesse sentido, ou apresentador, algo assim, sabe? Tem a opção também, por exemplo, de ser repórter de campo, né, que é uma das opções dentro do jornalismo esportivo. São muitas situações, mas seria isso. Legal, legal. Até falando sobre esse documentário que traz uma, eu não diria uma radiografia, mas um exame clínico ali extremamente apurado, porque a temporada ainda não acabou, né? Então a gente vai ver muita água rolar por debaixo dessa ponte. Como é que eu, corintiano ou não corintiano que gosta de futebol, quero saber sobre esse documentário, quero acompanhar, quero ver se eu concordo, se eu discordo da sua análise. Como é que eu faço?
Basta acessar o canal John do Timão no YouTube. Tem lá já, na página inicial vai aparecer, né? Eu deixei destacado lá, mas pode entrar na playlist. Tem lá documentário, análise sobre a temporada de 2024 do Corinthians. Dentro do canal mesmo, os episódios separadinhos, tudo legendado, né? Como foi pedido e tal, tá tudo no canal John do Timão. Legal. Ô, John, até falando sobre a cultura do futebol, a gente teve uma oportunidade de falar um pouquinho ainda, porque o foco era realmente Sim. falar sobre o seu projeto. O futebol, ele é realmente apaixonante, né? É uma cultura, assim, que quem além de acompanhar, tem a prioridade de ler, assistir documentário, realmente se apaixona sobre. E a gente sempre gosta de deixar uma trilha cultural para a galera que está nos assistindo, para a galera que está nos acompanhando, porque é muito importante que esse caminho da cultura ele seja estabelecido e ele seja fomentado, né? Porque a cultura ela tem esse poder de transformação. Assim como ela teve um poder de transformação na sua vida, é o que você falou, né? Se o garoto ele gosta, a gente começa primeiro chutando uma bola, mas depois a gente Sim. quer ter uma opinião abalizada, Aham. quer saber a escalação do time. Hoje tem esses jogos de futebol que a galera precisa saber quem entrou, quem saiu. Então a cultura futebolística ela vai se fomentando. Apesar de, infelizmente, nosso futebol não ser um dos melhores do mundo, né? Sim. A gente sabe disso. E a gente só sabe disso porque a gente estuda mais sobre futebol. E porque acompanha outros mercados. É verdade. Então, até falando sobre isso, eu gostaria que você deixasse uma trilha cultural, um livro que mudou sua cabeça em relação ao futebol, algum documentário. Fica à vontade para deixar essa dica para os nossos ouvintes e assistentes. Cara, na verdade eu gosto muito de assistir documentários, Certo. tá? Essa paixão pelo futebol eu venho acompanhando. Semana passada eu assisti o documentário do Romário, que temos aí na Eu tô pra internet. assistir. Muito bom. E aí você Assisti. pega bastidores, pega o momento ali da Copa de 94, com o contexto histórico do Brasil, né? O momento que a seleção vivia naquela época e tudo mais. Desde 70 que não ganhava o título, voltou a ganhar em 94. Vi um documentário também sobre o pentacampeonato do Brasil. Certo. Temos também esse documentário. A questão do Ronaldo em 98. Ele teve a convulsão, não vai pro jogo, entra pro jogo, o Brasil perde e fica aquela, pô, será que foi armado? Não foi? Aí depois ele volta, né? Aquele retorno, renascendo das cinzas, ganha ali em 2002. Então, assim, eu gosto sobre tudo que aborda futebol, tá? Tudo sobre futebol eu assisto, sobre Corinthians principalmente, sobre seleção brasileira. Vi no documentário, por exemplo, sobre Copas do Mundo. Aí pega todas as seleções que foram campeãs. Um episódio sobre a Itália, um sobre o Brasil, um sobre o Uruguai, um sobre a Argentina, um sobre Inglaterra, França, Alemanha, tudo. Então ele pega, fala sobre as Copas que ganharam, mas fala sobre as Copas também que perderam. Entendi. Fala sobre o histórico daquela seleção em Copas. Então eu gosto muito dessa parte histórica também. Não só sobre o futebol, o jogo em si. Não só ver o jogo, mas bastidores. Vi um documentário também que conversa com o do Romário, que foi o do Roberto Baggio, que é o que perde o pênalti na Copa de 94, o Brasil é campeão. Desde quando ele era pequeno, conversando com o pai dele, o sonho dele de jogar uma Copa do Mundo, de enfrentar o Brasil na final. E aí um resultado que não foi positivo, né? Aquilo que a gente fala da história perfeita. Do Romário foi a história perfeita, a dele não foi. Ele chegou na final do jeito que ele queria contra o Brasil, no pênalti decisivo ele perde. E o futebol tem disso. Tem. Tem muito disso, mas a história que mais se conta é a do vencedor. A história que, na verdade, A história é contada pelos vencedores. pelo vencedor. Só que tem muito do perdedor também, tem bastidores e tal. Então eu gosto muito disso, dessa parte mais o extracampo, né? O que o pessoal fala. Ou o próprio sentimento do jogador como ser humano, como... tava muito feliz para aquele jogo, tava muito preparado, ele tava machucado também, ele fala sobre isso. Então são esses bastidores que me apaixonam pelo futebol. John, de verdade, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Papo Cultura. Você gostou de participar aqui com a gente? Adorei, cara. Foi Gostei legal. bastante. Eu quero realmente agradecer. A gente fica muito feliz de saber que aqui em Carapicuíba tem um jornalista de futebol que faz um trabalho comprometido, falando do seu clube, que tem projetos futuros para continuar propagando essa cultura futebolística. E a gente fica muito feliz de receber você aqui, conversar com você. A gente quer agradecer de verdade por você ter tirado um tempo para compartilhar a sua história. A gente fala que todo mundo que participa aqui desse programa é um artista. Porque geralmente a gente não vê a figura do jornalista como um artista. Mas, na verdade,
é o mais puro artista, né? Um cara que eu sou fã, que eu acho maravilhoso, o próprio Galvão Bueno. Tem uma coisa teatral na voz dele, né? Se a gente for um pouquinho mais pra trás, o Osmar Santos, o Ferreiro Giliotti, então tem... Nomes históricos, né, que a gente trabalha aqui. Tem esse lance de ser artista, e a gente fica muito feliz de saber que tem um artista aqui que fala sobre futebol, fala sobre a sua essência, conta a sua história através da história de um clube, e a gente quer agradecer demais. Se você quiser mandar um abraço aí pra alguém, quiser fazer mais uma vez merchan do seu canal, fica à vontade aí, cara. Cara, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite do Papo de Cultura. Acho que é muito importante para a nossa cidade. Como você disse, o meu canal, a questão de ter um jornalista aqui, mas o programa de vocês também e outros programas que a gente viu aí vem acompanhando dentro da lei de incentivo da nossa cidade, tá? Então, parabenizar a todos os artistas e tudo mais. E mandar um alô para toda a nação alvinegra, né? Todos os corintianos e corintianas aí que me acompanham, que vão assistir esse episódio. Agradecer pelo pessoal que me acompanha, que assiste o canal, que torce para o clube, que elogia, que critica, que dá uma sugestão. Eu acho que é importante essa troca, né, que existe hoje dentro da internet e tudo mais. E é isso, cara. É mais agradecer mesmo essa oportunidade. Estamos aí à disposição, né? E também um ponto, né, que eu legal. de incentivar o povo carapicuibano. Cara, vá atrás do seu sonho, vá atrás da sua... tô trabalhando com isso, mas eu gostaria de gravar uma música. Vai atrás, procura alguém. Tem muita gente que trabalha com isso na cidade. Meu sonho é participar de uma peça de teatro. Meu sonho é ser jornalista. Procura alguém que já trabalha com isso aqui. A gente está à disposição para conversar. E não só a gente, né? O povo carapicuibano, como você disse, tem muita gente com muito talento aqui. Muita gente que tem muita capacidade aqui de crescer, de se desenvolver e de ajudar outras pessoas, tá? Então, acho que eu vejo até uma união também dentro da cidade, nesse sentido de ajuda, de incentivo. Pô, eu sei fazer isso, você sabe fazer aquilo, vamos se juntar, vamos fazer um produto aqui, vamos criar uma outra coisa. Então, acho que esse um dos principais recados também que fica para o pessoal da nossa cidade. Legal. Ó, seja na grama, seja no society, seja no campo de terra, bora amarrar a nossa chuteira e fazer cultura aqui na cidade e em outros lugares. Esse foi o Papo de Cultura aqui com o John. Eu quero agradecer demais aqui. A gente teve a oportunidade aqui de gravar alguns programas aqui com a produção aqui da Paola, e então foi muito bacana estar envolvido com esse projeto, e eu acredito que essa nossa trajetória, tanto essa entrevista quanto as outras, nós marcamos um gol de placa em prol da cultura. Vamos dar tchauzinho ali pra câmera ali. Tchau, gente, até a próxima. Esse foi o Papo Cultura, viu? A gente se vê por aí.